Nesta aula, vamos resolver os problemas propostos na aula anterior. Determine as raízes e esboce o gráfico das seguintes funções. Letra A. Y é igual a x ao quadrado menos 9x mais 8. Para esboçar o gráfico desta função, precisamos saber quais são os pontos em que ela toca o eixo x, ou seja, as suas raízes. Na aula anterior, deduzimos a fórmula de Bhaskara utilizando o método de completar o quadrado. Agora vamos utilizar essa fórmula para calcular as raízes da equação de segundo grau completa. Isso vai acontecer quando x ao quadrado menos 9x mais 8 for igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Nessa equação, o a vale 1, o b vale menos 9 e o c vale 8. Então, fica menos 9 ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Menos 9 ao quadrado, 81. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 8, 32. Então, fica menos 32. 81 menos 32 é igual a 49. A fórmula de Bhaskara nos diz que o x, as raízes serão menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, o x vai ser menos 9, que é o b, mais ou menos raiz de 49, que é o delta, dividido por 2 vezes 1, que é o a. Menos 9 dá 9. Raiz quadrada de 49 é 7, então fica mais ou menos 7. E 2 vezes 1 é igual a 2. Então, teremos duas raízes. A primeira raiz, x', vai ser 9 mais 7 sobre 2. 9 mais 7, 16. 16 sobre 2, 8. X duas linhas será 9 menos 7 sobre 2. 9 menos 7 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Então, a curva toca o eixo x nos pontos x igual a 1, y igual a 0, x igual a 8, y igual a 0. O coeficiente c da equação que expressa a função nos dá o ponto onde a curva toca o eixo y. Então, a curva toca o eixo y no ponto 8. Y igual a 8. Então, já temos aí 3 pontos. Como o termo quadrático é positivo, o x ao quadrado lá é positivo, a parábola é côncava para cima e o gráfico dessa função tem o aspecto mostrado na figura. Letra B. Y é igual a menos 2x ao quadrado mais 7x menos 3. Agora, o coeficiente A vale menos 2, o coeficiente B vale 7 e o coeficiente C menos 3. Vamos calcular os pontos onde a função toca o eixo x, ou seja, as raízes da equação menos 2x ao quadrado mais 7x menos 3 igual a 0. A fórmula de Bhaskara nos diz que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o b é 7, então é 7 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é menos 3. 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes menos 2 dá 8, positivo. Menos vezes menos dá mais. 8 vezes 3, 24. Só que tem um número negativo aí, então fica menos 24. 49 menos 24 dá 25. O x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 7, mais ou menos raiz de 25, que é o delta, sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Então, fica menos 7, mais ou menos. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, fica mais ou menos 5. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, teremos duas raízes. X', a primeira raiz, será menos 7 mais 5 sobre menos 4. Menos 7 mais 5 dá menos 2. Sobre menos 4. Menos 2 dividido por menos 4. Menos dividido por menos dá mais. 2 dividido por 4 dá meio. Então, o resultado é meio.
x duas linhas vai ser menos 7, menos 5 sobre menos 4. Menos 7 menos 5 dá menos 12 sobre menos 4. Temos de novo divisão de números negativos, que vai dar positivo. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, a segunda raiz é 3. A curva toca o eixo x nos pontos meio 0 e 3, 0. A curva toca o eixo y no ponto 0, menos 3, já que o coeficiente c da equação é igual a menos 3. Como o termo quadrático é negativo, a parábola é côncava para baixo e tem o aspecto mostrado na figura. Letra C. Y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Novamente, vamos calcular as raízes da equação, ou seja, os pontos onde a curva toca o eixo x, quando menos x ao quadrado mais 4x menos 3 for igual a 0. Utilizando a fórmula de Bhaskara, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, fica 4 elevado ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4, vezes o menos 1, que é o valor de a, vezes menos 3, que é o valor de c. 4 elevado ao quadrado é 16. Aí temos menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 positivo vezes menos 3. 4 vezes 3, 12, só que é positivo vezes negativo dá negativo. Então, fica menos 12. 16 menos 12 dá 4, então o delta vale 4. O x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 4, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é o valor de delta, sobre 2 vezes menos 1, que é o valor de a. Então, fica menos 4, mais ou menos. A raiz quadrada de 4 é 2, mais ou menos 2, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Teremos duas raízes. X', a primeira raiz, vai ser menos 4 mais 2 sobre menos 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 sobre menos 2 dá 1. Menos dividido por menos dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. X duas linhas, segunda raiz, vai ser menos 4 menos 2 sobre menos 2. Menos 4 menos 2 dá menos 6 sobre menos 2. Temos de novo aí uma divisão de números negativos, que o resultado é positivo. E 6 dividido por 2 dá 3. O gráfico da função toca o eixo x nos pontos 1, 0 e 3, 0. O gráfico também toca o eixo y no ponto 0, menos 3, já que o coeficiente da c da equação é igual a menos 3. Como o termo quadrático é negativo, trata-se de uma parábola côncava para baixo, e o gráfico dessa função tem o aspecto mostrado na figura. Letra D. Y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Agora, o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. As raízes são os pontos onde a curva toca o eixo x, que são solução da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Calculando o delta, o b é menos 5, então é b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o 6, que é o c. Menos 5 elevado ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 6, menos 24. Então, o delta é 25 menos 24, que é igual a 1. O x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser menos 5, que é o b, mais ou menos raiz de 1, que é o delta, vezes, dividido por 2 vezes 1, que é o a. Menos 5 dá 5. Raiz quadrada de 1 é 1, então fica mais ou menos 1. 2 vezes 1 dá 2 sobre 2. Então, teremos duas raízes. X' vai ser 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. O x duas linhas vai ser 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 dá 4. 4 sobre 2 dá 2. A curva toca o eixo x nos pontos 3, 0 e 2, 0. O termo independente, o coeficiente c da equação, é igual a 6. Então, a curva toca o eixo y no ponto 0, 6. Como o termo quadrático é positivo, trata-se de uma parábola côncava para cima,
E aí temos o gráfico dessa função. Letra E. Y é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Vamos calcular as raízes. Menos x ao quadrado mais 6x menos 9 vai ser igual a zero. Calculando o delta, o b aí vale 6, então é 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes menos 9, que é o c. 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes menos 9, 4 vezes 9, 36, mais vezes menos dá menos, então é menos 36. Então o delta vai ser 36 menos 36, que é igual a zero. O x é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então fica menos 6, que é o valor de b, mais ou menos raiz de 0, que é o delta, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Raiz de 0 é 0, então fica menos 6 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Menos dividido por menos dá mais, 6 dividido por 2 dá 3. Então essa função só tem uma raiz. Como o delta é igual a 0, temos apenas uma raiz. A curva toca o eixo x no ponto x igual a 3, y igual a 0. Como o coeficiente c da função é menos 9, a curva toca o eixo y no ponto 0, menos 9. O termo quadrático é negativo, então é uma parábola côncava para baixo. E o gráfico tem um aspecto mostrado na figura. Letra F. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. As raízes são os valores de x para os quais a função é nula. Então, x ao quadrado menos 6x mais 8 vai ser igual a 0. Calculando o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar menos 6 ao quadrado, que é o valor de b, menos 4 vezes 1, que é o valor de a, vezes 8, que é o valor de c. Menos 6 elevado ao quadrado dá 36. Menos 6 vezes menos 6. Menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8, 32. Então, fica menos 32. 36 menos 32 é 4, então o delta vale 4. O x vai ser menos b, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é o valor de delta, sobre 2 vezes a, que é 1. Menos 6 dá 6, raiz quadrada de 4 é 2, então fica mais ou menos 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, teremos duas raízes. X' vai ser 6 mais 2 sobre 2. 6 mais 2, 8. 8 sobre 2 dá 4. Então, a primeira raiz é 4. X duas linhas, segunda raiz, vai ser 6 menos 2 sobre 2. 6 menos 2 dá 4. 4 sobre 2 dá 2. A segunda raiz é 2. Então, a função toca o eixo x nos pontos 2, 0 e 4, 0. Esta curva também toca o eixo y no ponto 0, 8, já que o termo independente, o coeficiente c da equação, vale 8. A curva também é côncava para cima, já que o coeficiente, o termo x ao quadrado, é positivo. Então, o gráfico tem um aspecto mostrado na figura. Na próxima aula, vamos tratar do vértice da parábola.